Existe um tipo de pessoa que sente o mundo de um jeito diferente, percebe o que ninguém percebe, se emociona com o que outros ignoram, carrega o peso de sentimentos que a maioria nem sabe que existem. Durante muito tempo, você pode ter escutado que é sensível demais, que precisa endurecer, que sente coisas demais para o próprio bem. Mas Carl Jung enxergava isso de outra forma. Para ele, essa sensibilidade não era fraqueza. Era um dom raro, profundo, quase incompreendido. Hoje você vai descobrir os 7 sinais que revelam se você é uma dessas pessoas. Existem pessoas que atravessam a vida sentindo tudo em um volume mais alto. O que para os outros é um comentário qualquer, para elas é uma frase que ecoa por dias. O que para os outros é um filme comum, para elas é uma experiência capaz de mudar o humor da semana inteira. Durante muito tempo, esse tipo de sensibilidade foi tratado como um problema a ser corrigido, uma fraqueza a ser superada. Mas Carl Jung enxergava esse traço de outra forma, como uma capacidade psíquica rara, ligada a uma conexão mais profunda com as próprias emoções e com o mundo ao redor. Hoje, vamos explorar 7 sinais que revelam essa sensibilidade emocional em comum, sob a ótica da psicologia junguiana. O primeiro sinal é a capacidade de absorver o estado emocional de outras pessoas, quase como uma esponja invisível. Você entra em um ambiente e, antes mesmo de qualquer palavra ser dita, já sente a tensão no ar, ou a alegria contida, ou a tristeza escondida atrás de um sorriso educado. Jung explicava esse fenômeno através do conceito de participação mística, uma espécie de conexão psíquica, onde os limites entre você e o outro se tornam temporariamente menos definidos, permitindo que emoções alheias sejam sentidas quase como se fossem próprias. Pessoas com esse tipo de sensibilidade costumam sair de reuniões, festas ou até conversas simples se sentindo emocionalmente exaustas, não porque aconteceu algo de errado com elas diretamente, mas porque absorveram, sem perceber, uma quantidade significativa de energia emocional alheia. O segundo sinal é a dificuldade em ignorar injustiças, mesmo aquelas que não afetam você diretamente. Enquanto muitas pessoas conseguem seguir seu dia normalmente, diante de uma notícia triste ou de uma situação injusta com um desconhecido, quem tem essa sensibilidade rara carrega esse peso por muito mais tempo. Jung associava essa característica a uma conexão mais desenvolvida com aquilo que chamava de inconsciente coletivo, a camada mais profunda da psique compartilhada entre todos os seres humanos. Pessoas mais sensíveis a esse nível parecem sentir de forma quase visceral o sofrimento alheio como parte de uma experiência humana compartilhada, e não como algo completamente distante de si mesmas. O terceiro sinal é uma reação emocional intensa diante de arte, música ou beleza natural. Uma música pode fazer essas pessoas chorarem sem motivo aparente. Uma paisagem pode gerar uma sensação avassaladora de conexão ou nostalgia. Um livro, um filme, uma pintura, tudo isso pode tocar profundamente, de forma que muitas vezes parece desproporcional para quem observa de fora. Jung via essa reatividade estética como sinal de uma psique altamente permeável aos símbolos, capaz de captar significados profundos, onde outras pessoas veem apenas entretenimento superficial. Para ele, arte e beleza funcionavam como portais diretos para conteúdos inconscientes, e pessoas mais sensíveis conseguem acessar esses portais com muito mais facilidade e intensidade. O quarto sinal é a necessidade frequente de solidão para se recompor emocionalmente, mesmo sendo uma pessoa que gosta genuinamente de estar com os outros. Isso pode parecer contraditório, mas Jung explicava que a sensibilidade emocional elevada exige períodos regulares de processamento interno, momentos em que a pessoa precisa se afastar de estímulos externos para conseguir organizar e digerir tudo aquilo que absorveu durante o convívio social. Quem tem esse tipo de sensibilidade costuma sentir uma necessidade quase física de silêncio e isolamento depois de eventos sociais intensos, não porque não gostou da experiência, mas porque seu sistema emocional processa estímulos de forma muito mais profunda e, por isso, mais exaustiva.
O quinto sinal é uma memória emocional extremamente detalhada. Pessoas com essa sensibilidade rara costumam se lembrar com precisão impressionante de detalhes emocionais de conversas, situações ou momentos que aconteceram há anos, enquanto os detalhes práticos podem até escapar. Elas lembram exatamente como se sentiram em determinado momento. O tom de voz de alguém, a expressão no rosto de uma pessoa durante uma conversa importante. Jung relacionava esse tipo de memória à função sentimento altamente desenvolvida, uma das funções psíquicas que ele descrevia em sua teoria dos tipos, responsável por avaliar experiências não pela lógica, mas pelo valor emocional e humano que carregam. O sexto sinal é uma intuição apurada sobre as verdadeiras intenções e sentimentos das pessoas, mesmo quando elas tentam esconder isso. Quem tem essa sensibilidade emocional costuma perceber quando alguém está mentindo, escondendo tristeza atrás de um sorriso ou disfarçando desconforto em uma situação social. Jung associava essa capacidade à intuição como função psíquica, uma habilidade de captar padrões e significados que vão além do que é dito explicitamente, funcionando quase como um radar emocional refinado. Essa intuição, quando bem desenvolvida, permite enxergar além das máscaras sociais que a maioria das pessoas apresenta no dia a dia. O sétimo e último sinal é a experiência frequente de uma sensação de não pertencimento, mesmo estando cercado de pessoas próximas. Quem tem essa sensibilidade emocional rara costuma sentir, em algum nível, que percebe e sente o mundo de forma diferente da maioria ao seu redor, o que pode gerar uma sensação sutil de solidão existencial, mesmo em meio a relacionamentos significativos. Jung via esse sentimento não como um defeito, mas como consequência natural de uma psique mais complexa e mais conectada com camadas mais profundas da experiência humana. Camadas que a maioria das pessoas ao redor simplesmente não acessa com a mesma intensidade. Reconhecer esses 7 sinais em si mesmo pode gerar um misto de alívio e desconforto. Alívio, porque finalmente existe uma explicação legítima para experiências que talvez sempre tenham parecido excessivas ou incompreendidas. Desconforto, porque aceitar essa sensibilidade como um traço genuíno e não como um problema a ser corrigido exige uma mudança profunda na forma como você se relaciona consigo mesmo. Jung acreditava que essa sensibilidade elevada, quando não compreendida e não bem administrada, pode se tornar fonte de sofrimento constante, levando à exaustão emocional crônica, dificuldade em estabelecer limites saudáveis e uma tendência a se sacrificar emocionalmente pelos outros até o esgotamento completo. Por outro lado, quando essa sensibilidade é reconhecida, compreendida e trabalhada conscientemente, ela se transforma em uma das capacidades mais valiosas que uma pessoa pode ter. Jung via indivíduos com esse tipo de sensibilidade como potenciais portadores de uma conexão mais profunda com a própria psique e com a psique coletiva, capazes de oferecer empatia genuína, compreensão profunda e uma percepção de mundo muito mais rica do que a média. Muitos terapeutas, artistas, escritores e pensadores ao longo da história carregavam exatamente esse tipo de sensibilidade elevada, transformando aquilo que poderia ser apenas fonte de sofrimento em uma ferramenta poderosa de criação, cura e compreensão humana. É importante destacar que possuir essa sensibilidade não significa que você deve absorver indefinidamente as emoções do mundo ao seu redor sem proteção. Jung enfatizava a importância de desenvolver aquilo que poderíamos chamar de limites psíquicos saudáveis. A capacidade de sentir profundamente sem se perder completamente na experiência emocional alheia. Isso envolve aprender a diferenciar entre suas próprias emoções e aquelas que você absorveu do ambiente, respeitar sua necessidade de solidão sem culpa e reconhecer que dizer não a certas situações sociais ou emocionalmente desgastantes não é fraqueza, mas autopreservação necessária para alguém que sente o mundo em uma intensidade maior que a média. Outro aspecto essencial nesse processo é aprender a canalizar essa sensibilidade de forma criativa e propositiva, em vez de deixá-la se acumular sem direção. Jung via a expressão criativa
seja através da escrita, da arte, da música ou até de conversas profundas, como uma forma poderosa de processar e transformar a intensidade emocional em algo tangível e significativo, evitando que essa sensibilidade se torne apenas um peso constante a ser carregado silenciosamente. Pessoas que encontram formas saudáveis de expressar aquilo que sentem tão profundamente costumam relatar uma sensação de alívio e propósito que simplesmente não existe quando essas emoções permanecem represadas. Se você se reconheceu em 3, 4 ou em todos esses 7 sinais, talvez seja hora de olhar para essa sensibilidade não como algo que precisa ser suprimido ou escondido, mas como uma característica genuína da sua psique. Vale destacar também como essa sensibilidade se relaciona com aquilo que Jung chamava de processo de individuação, o caminho pelo qual uma pessoa se torna, gradualmente, mais autêntica e integrada consigo mesma. Pessoas com sensibilidade emocional elevada costumam iniciar esse processo de forma mais precoce e mais intensa, justamente porque a dor de viver desconectado de si mesmo, fingindo ser alguém mais durão ou mais indiferente do que realmente é, tende a se tornar insustentável mais cedo. Jung via essa pressão interna como um convite, ainda que doloroso, para um autoconhecimento mais profundo do que a maioria das pessoas chega a buscar ao longo da vida. Existe também uma relação interessante entre essa sensibilidade e os sonhos. Pessoas mais sensíveis emocionalmente costumam relatar sonhos mais vívidos, mais simbólicos e mais frequentes do que a média, muitas vezes acordando com sensações emocionais intensas que permanecem por horas ou até dias depois do sonho. Jung dava enorme importância aos sonhos como via de comunicação direta com o inconsciente, e via essa maior atividade onírica como reflexo de uma psique mais permeável, mais conectada com os próprios processos internos, capaz de captar e registrar conteúdos simbólicos que, em pessoas menos sensíveis, permaneceriam completamente inacessíveis à consciência. Outro ponto relevante é a forma como essa sensibilidade se manifesta na infância, mesmo antes de qualquer compreensão consciente sobre o próprio funcionamento emocional. Muitas dessas pessoas, quando crianças, eram descritas por adultos ao redor como excessivamente sensíveis, chorando com mais facilidade, se afetando profundamente por filmes, histórias ou situações que outras crianças pareciam processar com muito mais leveza. Jung reconhecia que certos traços psíquicos fundamentais já se manifestam desde muito cedo, e que a forma como o ambiente responde a essa sensibilidade infantil, seja validando ou reprimindo, tem um impacto duradouro em como essa pessoa vai lidar com suas próprias emoções na vida adulta. Isso nos leva a um ponto importante sobre repressão e sensibilidade. Muitas pessoas que nasceram com esse traço passaram anos, às vezes décadas, tentando se encaixar em um molde de dureza emocional que nunca combinou verdadeiramente com sua natureza interna. Elas aprenderam a esconder as lágrimas, a minimizar o próprio incômodo diante de situações injustas, a fingir indiferença onde sentiam profundamente. Jung alertava que esse tipo de repressão prolongada da sensibilidade natural não a elimina, apenas a empurra para dentro da sombra, de onde ela continua influenciando o comportamento de formas indiretas, muitas vezes através de ansiedade generalizada, exaustão inexplicável, ou uma sensação persistente de estar vivendo uma vida que não é completamente autêntica. É por isso que o processo de reconhecer e aceitar essa sensibilidade, ainda que tardiamente, costuma ser acompanhado por uma sensação profunda de alívio, como se uma máscara pesada finalmente pudesse ser retirada. Jung descrevia esse momento de reconhecimento como parte essencial do encontro com a própria sombra, não no sentido de algo sombrio ou negativo, mas no sentido de trazer à consciência aquilo que havia sido injustamente rejeitado como inaceitável, permitindo finalmente uma integração mais completa e mais saudável entre quem você realmente é e como você se permite viver no mundo. Vale ressaltar ainda que essa sensibilidade elevada não deve ser confundida com fragilidade generalizada ou incapacidade de lidar com adversidades. Pelo contrário,
Muitas pessoas com esse traço desenvolvem ao longo da vida uma resiliência emocional profunda, justamente por terem sido forçadas a processar experiências emocionais mais intensas desde cedo. Jung via essa combinação de sensibilidade e resiliência como uma das configurações psíquicas mais ricas e complexas, capaz de gerar tanto grande sofrimento quanto grande profundidade, dependendo principalmente do nível de consciência e autocompreensão que a pessoa consegue desenvolver ao longo de sua jornada. Jung dedicou grande parte de sua obra a mostrar que aquilo que a sociedade frequentemente rotula como fraqueza costuma, na verdade, esconder uma das formas mais profundas e valiosas de inteligência emocional que um ser humano pode desenvolver.